As nossas agências, evidentemente, pagam esse preço. Mas tem como concorrentes as chamadas Big Techs, que usam dados de brasileiros com finalidade lucrativa, e a gente fica meio sem defesa. Como fazer para tornar este jogo mais justo, mais igual? Como regulamentar isso? Como isto se dá nos ditos países desenvolvidos? Muito importante, porque coloca o horizonte da soberania nacional, da soberania dos dados. Né? O Brasil recém completou 200 anos de sua independência, lá em 1822, uma decisão em torno da soberania política, ou seja, o Brasil passa a tomar decisões pelos próprios brasileiros, de acordo com interesses, convergências, correlações de forças no Brasil, não mais como era até então decisões tomadas fora, politicamente, em Portugal, não é? 100 anos depois, na década de 1920, Semana de Arte Moderna, uma década tão interessante do Brasil, né, se chegou à conscientização que não bastava a soberania política, era necessário a soberania econômica. Né? O Brasil não poderia ter as suas decisões econômicas do que produzir, quanto produzir, vindo de fora do país. Né? Como dizia Oswald de Andrade, o Brasil era um país da sobremesa, né? Um país que produzia cacau, produzia açúcar, café, e evidentemente que a sobremesa é muito importante, como sabemos, mas ela não é o essencial. O Brasil precisava arrumar a sua essencialidade das decisões econômicas, da soberania econômica, e aí tivemos um projeto urbano-industrial muito importante. Né? Penso que nós temos hoje essa tarefa de tratar, de discutir da soberania de dados, porque nós temos basicamente um conjunto, uma espécie de censo demográfico, censo de informações que é feito a cada momento, a cada dia, né? Porque todos nós que utilizamos as redes sociais, para poder entrar nas redes sociais, né, nós precisamos aceitar a política de privacidade dessas empresas, as chamadas Big Techs, das grandes empresas de tecnologia, e ao nós aceitarmos, porque é a condição necessária para entrarmos nas redes sociais, nós liberamos todos os nossos dados, todas as nossas informações, né, que são utilizadas como uma espécie de ouro bruto, mas que é dilapidado e se transforma num modelo de negócio extremamente rentável, que praticamente não gera emprego no Brasil, não contribui para a tributação, não é? E são dados que ficam fora do país e que permite que essas corporações saibam mais informações do Brasil do que os próprios brasileiros, do que o próprio presidente da República, do que o próprio aqui no IBGE. Né? Então, essa questão da soberania é que nós estamos tratando nesse contexto de criar um sistema nacional soberano, não é? de dados geocientíficos, estatísticos e também dos dados pessoais. Né? Essa questão me parece absolutamente fundamental, porque um país sem soberania de dados é um país que não decide mais com vontade própria, porque sofre interferências, como nós vimos, inclusive, por exemplo, na eleição no próprio Estados Unidos, aqui no Brasil, a presença que tiveram as redes sociais, não é? Isso é grave, porque vai esvaziando, retirando o conteúdo nacional e a capacidade dos brasileiros decidirem por vontade própria. Não é? Então, esse é um tema que nós estamos trabalhando e entendemos que o IBGE poderia ser o grande coordenador desse sistema de dados, certificando, enfrentando as fake news, as mentiras que se produzem, não é? Pesquisas que saem sem saber quem fez, como fez, não é? Que conecta o presente com o futuro, que é um processo de datificação na nova era digital que vem mudando muito a realidade, a forma de relacionamento entre as pessoas, a forma de produção. Eu diria sempre que é uma situação em que nós estamos vivendo uma mudança de época, uma nova época, não é? E, portanto, esse tema não poderia ficar secundarizado. Nossa expectativa aqui no IBGE é que a gente possa oferecer um projeto de lei para que o Congresso, a partir da definição do governo do presidente Lula, o Congresso possa refletir sobre esse tema e tomar uma decisão que me parece fundamental do Brasil de hoje e o Brasil dos próximos anos. Só para que você que nos vê tenha uma ideia, estamos enfrentando o que estamos enfrentando, essa tragédia no Rio Grande do Sul, ao mesmo tempo que temos que enfrentar uma onda de fake news
no sentido de dizer que estão exigindo nota fiscal das contribuições, que estão multando caminhões porque estão na contramão em estradas sem condições, que o governo federal adiou certas entregas para que tivesse o presidente no local, que a primeira-dama estava no show da Madonna quando estava acontecendo toda a tragédia no Rio Grande do Sul, e é tudo mentira. Até o Pix, do que o Felipe Neto abriu para que as pessoas contribuíssem, passou a ser tratada como se fosse fraude, ou seja, a extrema-direita é capaz desta canalice, que dirá em tempos normais, né, no sentido de atrapalhar o progresso desse país. O que você disse? Estamos fazendo um esforço para fazer uma lei, apresentar ao Congresso Nacional. Que expectativa você tem de que isto não vire mais uma discussão em que a extrema-direita diga que o IBGE está propondo censura, Márcio? Não, longe da censura, né? O IBGE foi muito censurado, é importante dizer isso, né? Podemos até, o presidente Lula sabe muito bem o que é censura, porque ele e os trabalhadores no Brasil foram fortemente afetados, né? Eu lembro aqui da manipulação da inflação em 1973, né, que era calculada pela Fundação Getúlio Vargas e que impôs aos trabalhadores um prejuízo enorme nesse sentido, né? Então, eu mesmo revelo aqui, trabalhei uma parte importante da minha vida no DIEESE, né, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, que constituiu em 1955 um índice de custo de vida feito pelos próprios trabalhadores, né? Então, essa preocupação com a realidade, com a veracidade, ela está no nosso campo, né? Então, o que nós estamos, na verdade, propondo, não é a questão da soberania nacional, a decisão nacional sobre os dados dos brasileiros. Não é estranho que o Brasil tenha deixado que uma empresa estrangeira percorresse todas as nossas cidades, né, todas as nossas ruas, tirando fotografia das casas, tirando fotografia das fábricas, ou seja, o mapeamento do Brasil hoje feito por satélites estrangeiros. Ora, essa questão precisa ser melhor avaliada. Não é possível que um país que tem soberania política, que busca a soberania econômica, não tenha a soberania das suas informações, não é? Então, entendemos que essa é uma discussão que está sendo feita dentro do IBGE. Nós teremos dia 27 e 28 o segundo encontro dos servidores, para que eles possam refletir, não é, e decidir sobre essa proposta que virá do IBGE. Faremos no final, na última semana de julho, não é, a Conferência Nacional de Produtores e Usuários de Dados do Brasil, público e privado, justamente buscando esta convergência. E temos falado já dentro do governo do presidente Lula, com ministros, temos buscado diálogo com parlamentares, deputados, senadores, governadores, prefeitos, e entendemos que há uma sensibilidade para esta questão, não é? Porque se sabe, evidentemente, que um país sem informações, não é, torna basicamente muito rudimentar a forma de fazer política e a forma de tomar decisões.